Então, no manual prático de criação publicitária que a gente está fazendo hoje, que está virando, na verdade, manual prático de criação, porque a publicidade mudou muito, tem o André Eia, Dedé. André Eia, muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado por vir aqui na Tech & Soul, onde a gente está gravando. E vamos trocar essa ideia hoje sobre algumas coisas importantes para quem está começando ou para quem faz comunicação no país de alguma maneira. Bom, prazer estar aqui, cara. Puder ajudar a galera Dedé. aí. É Vamos isso, aí. Dedé. Dedé, fala uma coisa. Antes da gente entrar na parada das dúvidas e perguntas que a gente tem sempre aqui, me fala uma coisa. Você começou aonde, como, quando e por quê, cara? Comunicação. Cara, a história é engraçada, porque eu entrei em publicidade como um prêmio de consolação. Eu, na verdade, sou designer de produto. Caramba! E eu estava na PUC Rio, eu era monitor de computação gráfica, e a PUC e o professor dessa matéria foi chamado para montar o Estúdio Portinari. O Estúdio Portinari nada mais era do que um fotolito, na época, do filho do Portinari, do filho do pintor, e o objetivo era digitalizar toda a obra dele e tal, e ele tinha apoio da Apple, então tinha os melhores computadores do mundo, então... E esse cara me falou assim, eu era monitor do cara, e o cara falou assim, pô, você devia se inscrever lá, porque acho que tem muita chance de entrar. E eu fui fazer uma seleção para entrar nesse tal desse Estúdio Portinari, e a PUC inteira foi. Eu sentei do lado de um cara que era veterano, meu veterano lá, que trabalhava numa agência de publicidade, e ele entrou, e eu não entrei. Então, quando ele entrou, cara, meu prêmio de consolação foi a vaga dele, que na verdade era uma vaga de finalizador, era um arte finalista, mas no computador, de uma agência muito pequena no Rio, na época, que chamava Casa da Criação. Casa da Criação. Só para explicar, aliás, Adé, você explicaria melhor do que ninguém o que é fotolito, cara. Porque hoje, quando a gente vê, bom, hoje tudo é digital, há 10 anos tudo era mais ou menos digital, ainda tinha alguma coisa, mas explica o que é fotolito para quem nunca ouviu, para os jovens, para os millennials que nunca ouviram. Cara, o fotolito, na verdade, são os filmes que eram o processo que permitia que você imprimisse... Em papel. Uma imagem em papel. Em papel. Tá, você teve fotolito, tinha fotolito óptico, então que era um processo igual à fotografia tradicional, né? Mas nesse caso até era um fotolito digital. Então, você digitalizava para o computador, mas para passar para o papel de novo, você precisava fazer esses 4 filmes lá, as 4 cores. Isso muito antes de Photoshop, muito antes de tudo, isso há bastante tempo atrás. Photoshop até tinha, né? Tinha. Photoshop até tinha. O que você não tinha era uma qualidade de impressão sem esse processo. Né? Isso é muito bacana. E aí você começou nessa agência como arte finalista. Como arte finalista dessa agência. Aí depois fui promovido para diretor de arte. Olha só. Aí de lá eu saio da Casa da Criação, aí vou para a Giovanni, que é a agência que deu origem à... Deu origem não. A Giovanni se fundiu com a FCB, virou Giovanni FCB, hoje é só a FCB. Aí na Giovanni fiz carreira, fiquei, sei lá, mais de 10 anos lá. Continua contando aqui? Continua, pô, tá bacana. Aí a Giovanni eu vou de freela até diretor de criação, então passei por todas as etapas na Giovanni. Aí da Giovanni eu venho para São Paulo, vou para a África quando conheci a sua digníssima pessoa. Aí na África a gente era diretor de criação executivo. Exato. Aí eu saio de lá... Não, você era diretor de criação executivo ou eu era redator? Não, pode não. Depois... Não, pode falar à vontade. Depois até eu fui promovido, mas você já era o cara lá. Tu também era. Não, os cariocas chegavam com outro status, não adianta. Eu só fui promovido depois. É mesmo? É verdade. Bom, aí eu saio de lá e me junto aos caras da Santa Clara, né? Aí viro sócio da Santa Clara, fico mais 6 anos, eu acho, na Santa Clara, ou 5 anos na Santa Clara. Da Santa Clara, eu vou para a NBS,
E teve um período interessante, um período que eu fico como diretor de criação e diretor de operações do escritório. Olha só. Aí até chegar onde eu estou agora, que é vice-presidente de criação nacional da NBS. Que é o cara que manda na porra toda. Não, é um cara que é o cara que o cara que é responsável pela porra toda é diferente do cara que manda pela porra toda. Ô Dedé, a agência NBS, para quem não sabe, tem um nome que é um dos nomes que eu acredito que um dos melhores nomes que existe para uma empresa de comunicação, que é No Bullshit, que é, traduz aí pra gente, e o que significa? Cara, na verdade, a gente hoje tá até cresceu um pouquinho o nome, a gente fala The No Bullshit Agency. Na verdade, cara, isso é uma busca eterna, né? É a busca eterna de tentar fazer uma agência evitando todas as besteiras, as merdas. Que a gente ouve hoje em dia, né? Que atrapalham o processo, ou que são discursos vazios, ou que são burocracias, ou que são blá 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 e tal. A gente brinca que na verdade é uma proposta, né? Uma promessa grande e ao mesmo tempo uma camisa de força, porque, cara, uma coisa que não é bullshit hoje, amanhã vira bullshit, a gente tem que estar o tempo inteiro trabalhando para tentar entregar corresponder a esse nome. Assim. Poxa, mas é muito... E o trabalho de vocês é sensacional. Sempre tem coisas muito pertinentes. Aliás, dentro dessa coisa do no bullshit, do nome da empresa de vocês, o que eu acho legal, e é uma coisa até que você sempre trouxe, e é uma das coisas que a gente sabe que as pessoas têm mais dúvida no Brasil todo, em agências pequenas. Eu também vim de uma agência muito pequena, comecei na DLM lá em Rio Preto e tal. E eu acho que a maior parte, quando a gente vai dar palestra para as pessoas, poxa, como que funciona a relação, a correlação da criação com outros departamentos, como, por exemplo, criação com planejamento, criação com atendimento. E você é um dos caras que, pelo menos na África, que eu vi que parece que você sempre foi sênior. É careca que você está falando isso. Não, sempre careca tudo bem, mas é porque você sempre demonstrou muita inteligência emocional e muito bom senso. Então, na tua opinião, cara, e isso é uma coisa, eu acho que importante para quem está ouvindo, a pergunta que não quer calar para a criação. Você tem muita gente que, às vezes, a gente entende até, criação que acha que criar é uma coisa divina, maravilhosa, e que o criativo merece estar num pedestal. Tanto eu acho que eu e você, a gente tem a mesma visão, né? Como que você viu isso desde o começo? Onde você aprendeu? Porque você sempre tratou muito bem o planejamento, tratou e trata muito bem atendimento e sempre questionando, mas também sempre propositivo. O que você pensa sobre isso e como que você... quando você viu que a ideia pode vir de todo lugar, enfim, me fala um pouco sobre isso. Você que é um cara de... Cara, acho que eu tive a sorte de cruzar com muita gente bacana de várias áreas. Então, assim, eu tenho muitos amigos de planejamento, de atendimento, de mídia. E, obviamente, essa afinidade pessoal ajuda no trâmite, né? A Giovanni, cara, sempre foi um lugar que você falou assim, um lado da senioridade é engraçado. Na Giovanni, cara, eu e um time que é super, tá super bem no mercado, super reconhecido, tipo Rinaldo, Fernando Campos, André Lima e tal. Sem dúvida. A gente chegou numa posição de destaque na agência muito novo. Então, o Adilson Xavier, que era o presidente, o chefe de criação da agência, ele sempre delegou muito para a gente, deixou a gente com muita autonomia. E a autonomia, ela é ótima, óbvio, ela vem, né? Grandes poderes, vem com grandes responsabilidades. E, cara, tinha muita gente jovem, então, a fim de fazer pra caramba, e gente interessante circulando e cruzando. E aí, quando você dá a chance de verdade de trocar, cara, o trabalho fica melhor, assim. Então, assim, a Giovanni sempre teve isso, não tinha um processo de trabalho obrigatoriamente integrado, mas tinha bastante gente integrada pelas afinidades, como eu já falei.
A África era um formato diferente, mas acho que também tinha uma busca de fazer um trabalho, também tinha uma busca de ter um processo próprio de trabalho. Exato. E quando eu fui para Santa Clara, o princípio da Santa Clara era completa integração. Então, a Santa Clara ela surge numa casa, anos 50, com móveis residenciais, sem nenhum lugar marcado, onde as pessoas sentavam por afinidade, e as afinidades não tinham a ver com as funções propriamente ditas. Então, o atendimento podia sentar perto do planejamento, da criação. Então, então a integração acabou ficando mais normatizada, digamos assim. A gente, na Santa Clara, hoje oficializou um processo que eu acho um processo super interessante, que a gente chama de célula, e a célula é um processo também de dar autonomia para os times, e ela é completamente flexível, então assim, não tem um número de pessoas, tem um número máximo só, para não ficar muito, de novo, bullshiteiro, burocrático e tal. Então tem um número máximo, o máximo são 7 pessoas, mas o que importa na célula é você escalar as pessoas que têm os skills necessários para aquele job ali. E aí essas pessoas estão no time respondendo, então o time se completa, porque né, os skills se completam, e está todo mundo respondendo pelo que está sendo gerado ali. Então, assim, não adianta você ser um cara de criação, fazer criativamente um trabalho brilhante, se a estratégia for ruim, ou se a mídia for ruim, porque o resultado final é ruim. Ou até se o entendimento do problema ou do cliente que vem do atendimento também não tiver qualidade. Ou até se o processo for ruim, se o prazo for ruim, se furar alguma coisa, a célula inteira falhou. O bacana disso é que, primeiro, naturalmente força um a ouvir o outro e tem sempre coisa para acrescentar. E segundo, cara, você cria um compromisso, porque todo mundo é coautor do projeto, que faz com que as pessoas tenham mais... se envolvam mais em prol daquele projeto, tenham mais carinho e cuidado, então ele tende a ter menos perda, dá menos errado, porque está todo mundo botando energia ali para ele acontecer. A gente estava falando aqui sobre trabalhar em grupo, né? Você estava contando uma história muito legal de uma aula que você teve. Cara, essa é uma das histórias que eu lembro muito bem, cara, de faculdade ainda, que foi eu não lembro a matéria, mas era uma experiência que o professor fez, que ele distribuiu assim, você está no avião, o avião cai no meio da floresta amazônica, e ele dava uma lista de equipamentos que tinham no avião. Você poderia escolher 5 para sobreviver por 20 dias, ou sei lá, por um X tempo na floresta. E aí cada um fazia a sua lista, eu fui lá, escolhi os meus 5 equipamentos, e depois você não sabia, ninguém sabia qual era o processo da aula, aí o próximo passo é se juntar em grupo de 5 pessoas, e reescolher os 5 equipamentos. E, obviamente, o grupo não pensa igual. Então, eu lembro da minha sensação na hora que eu tive que, sei lá, 2 dos equipamentos que eu achava que deviam ser levados, o grupo não achava. E aí a sensação que você tem é, estão fazendo merda. E beleza, ponto, acabou. Quando acabava isso, você tinha, portanto, a sua lista individual, a lista do seu grupo, e o cara confrontava essas listas com o que, sei lá, o líder de sobrevivência na selva... Dos Mariners. SEALs. Que equipamento ele teria pego. E aí, o que é praticamente o gabarito, convenhamos que é o gabarito. Né? Se ele escolher alguma coisa, muito provavelmente vai ser uma escolha mais sábia. Acho que sim, né? Pressupõe que sim. E aí, cara, não teve nenhum caso na aula que o indivíduo acertou mais do que o grupo. Ou seja, o grupo sempre ia melhor do que individualmente cada pessoa. O grupo faz escolhas melhores do que individualmente. No Netflix ontem, olha que curioso isso, eu assisti um episódio, um documentário sobre matemática da PBS, falando que a matemática explica e a matemática está em tudo. E teve uma experiência exatamente como essa,
Foi uma experiência muito famosa que teve numa feira que iniciou a teoria dos jogos, né, que hoje é usado em todos os bancos, todos os bancos hoje usam a teoria dos jogos. Mas o que deu origem a isso foi um experimento que fizeram numa feira, acho que em 1920, alguma coisa assim, ou antes até, e reproduziram agora numa feira, que é simples, é um pote com jujubas. E aí cada pessoa tinha que fazer uma adivinhação, tentar adivinhar quantas jujubas tinha no pote. Simples assim. Algumas colocaram 1.100, 800, 900, 1.500, 1.600. Individualmente, todas as pessoas erraram por 30% ou 40% para cima ou para baixo a quantidade de jujubas dentro do pote. Mas, milagrosamente, matematicamente, todas as pessoas que responderam individualmente, a média delas dava 10% só de diferença das jujubas dentro do pote. Pô, história boa, cara. Não, isso é a comprovação científica daquilo que você está falando, de um experimento social, quase. Exatamente. E, na verdade, a gente estava comentando aqui, alguns, hoje em dia, trabalhar em grupo e ter uma agência, não importa que lugar que você esteja, mas ter uma agência que trabalha em grupo, que ouça todas as partes e que não perca nenhum traço de informação é fundamental. Mas eu acho que o grande impedimento é aquela velha e boa frase que a gente ouviu muito, e eu gosto dessa frase, que é: o importante é ter sucesso, mais do que ter razão. Porque a gente vê muito fracasso com aquela coisa assim, putz, eu tenho razão, mas tive a razão, mas perdi. E o nosso trabalho de comunicação é um pouco sobre ter sucesso. Ele precisa ter sucesso, porque é uma engrenagem muito grande. Cara, o que você acha que é o maior entrave nas pessoas de um grupo para não querer trabalhar em grupo, ou para trabalhar de uma maneira errada? Eu vou dizer por exemplo, faixa etária. Às vezes a pessoa que é mais velha acha que tem que ter razão sobre os mais novos, que é um exemplo. O que você diria, assim, da tua experiência que você está vendo? Cara, dá para te falar sobre o mundo, né? Sim. Na verdade, as pessoas têm uma super dificuldade de ouvir opiniões contrárias às suas. A gente vê a polarização, que é um acontecimento, né, no Brasil de 2019 e nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto é esse, você conseguir colocar a sua opinião e olhar para o outro, cara, quando o outro começar a falar, você não tentar defender a sua opinião. Ouve. Ouve. Só ouve. Só ouve. Não se defenda. Não se defenda. Ouve, cara, e vê. Talvez tenha coisa relevante ali. E aí você adequar a sua visão àquilo ali é crescer. Dedé, e uma das coisas, eu vou te falar uma outra, assim, que eu acho que deve acontecer em qualquer lugar. Atenção. Cara, é uma dificuldade para você terminar uma frase. Não sei se você tem isso. Quando você começa a fazer um raciocínio e em grupo, sempre você tem que falar um tempo, ouvir outra pessoa no outro tempo. A dificuldade para você ouvir, para você falar uma frase inteira sem ninguém te interromper, eu tenho tido dificuldades assim homéricas com isso. É quase assim como tanto faz em cliente quanto em agência ou reunião de produção, não importa, ou na vida ou em bar. É quase impossível você conseguir terminar um raciocínio porque a ansiedade do grupo, das partes do grupo, é muito grande. Você tem visto isso? Você tem notado isso? É muito engraçado isso. Quer dizer, horrível isso, na verdade. Se você sair para qualquer lugar que você for, prestando atenção nisso, você vai notar como isso acontece absolutamente o tempo inteiro. Seja, como você falou mesmo, seja num bar, seja numa reunião de trabalho o tempo inteiro. Terminar um raciocínio tem sido algo épico. Por favor, posso terminar o que eu estou falando? Porque, ao mesmo tempo, eu acho que isso tem a ver com as redes sociais, tem a ver com os likes, tem a ver com uma certa ansiedade de expor alguma coisa. Parece que, não sei, precisa ser rápido, precisa ser agora. Mas espera aí, não dá para eu terminar? Se não perco, é muito difícil. E uma outra coisa, que eu proibi aqui, proibir nas minhas reuniões, pelo menos onde eu posso proibir, né, obviamente, que é no trabalho do dia a dia, né,
que é o uso de celular em reuniões. Enquanto acontece, você vai trocando uma ideia, alguém checando o e-mail, checando... Aí você vai contar a ideia que vai mudar a vida de 80 mil pessoas, que vai mudar... E a pessoa está olhando ao celular, né? Isso é pelo menos aonde dá para controlar isso, eu tento controlar. Porque é impossível você trabalhar em grupo com celular. É impossível. A gente também proibiu isso lá. Na NBS hoje você não pode nem computador, nem celular. Eu tenho que fazer uma coisa. Então sai da reunião, vai fazer outra coisa. Cara, engraçado que você está me contando esse negócio aí. E tem uma história que tem a ver com a definição de felicidade. Que se repete, tá? Ela se repete na filosofia, ela aparece algumas vezes, aparece em algumas religiões também. A mesma definição, que é estar presente, estar naquele lugar ali. E a forma, talvez, popular de contar isso, que eu ouvi uma vez e é interessante, é assim, teu dia, né? Você acorda, toma café da manhã em casa, aí tá maneiro. Aí você vai no carro, aí o carro é estressante. Aí você chega no trabalho, o trabalho é estressante, aí você vai almoçar, aí é um momento bom. Aí você volta para o trabalho é estressante, aí você está no carro é estressante, aí você chega, aí vai tomar um chopp ou vai jantar com os amigos, aí é legal. E aí essa pessoa falava assim, você acordou, está tomando café com a sua esposa ou lendo jornal, você está vivendo aquilo ali de verdade, aí é bacana. Aí você entra no carro, você não consegue viver o carro, o trajeto do carro, você está querendo chegar logo no trabalho, aí é estressante. Aí no trabalho você não está vivendo aqueles instantes ali, você está pensando o que você quer fazer depois, ou no almoço, aí é ruim, aí é estressante. Aí o almoço, você vive o almoço. Então assim, o segredo, cara, até, aí de novo, só estou repetindo coisas aqui, tá? Claro. Isso aparece na filosofia, isso aparece em várias religiões, todo tipo de religião, tá? Religiões, inclusive, menos criticadas, né? Tipo essa é a base do budismo, da filosofia. E o budismo não é religião, é filosofia. Exatamente. Então, assim, cara, viver o presente. Então, assim, você entrou numa reunião, cara, estamos discutindo um trabalho, vamos viver aquilo. Você vai ser mais feliz, você vai ser mais produtivo e, cara, e é mais respeitoso com os outros, né? Acho que a gente tem essa dificuldade constante, assim, de botar os dois pés no chão. Já ouviu isso também? Exato. Bota os dois pés no chão, cara. Fica ali. Tem uma cena no Masterclass do Dustin Hoffman que ensina atuação e que ele explica a diferença de um bom ator, como ele, e de um outro ator. Aí ele fala assim, quer ver só? Ele fala para a câmera. Aí ele vira para o lado e fala, você aí, sai daqui agora. Só que ele fala de um jeito que parecia que tinha alguém. E ele volta para a câmera e explica, você achou que tinha alguém ali, não tem ninguém, mas... você só acreditou e você acha que eu sou um bom ator porque, para mim, eu estava tão presente naquele momento que eu acreditava que tinha alguém ali. E eu precisava dizer para você, mostrar para você que tinha alguém ali. Então, eu vivi muito esse momento. Ao viver esse momento, eu me tornei um bom ator. Quem é bom ator vive o momento. Quem é bom publicitário também tem que viver o momento, porque, inclusive, por isso que é bom as reuniões serem cada vez mais curtas, né? E ter cada vez menos interrupção, enfim, até mesmo para que as pessoas vivam isso, para não ser boring, né? Para não ser chato. Sobre reunião, a gente tem feito isso também, encurtar as reuniões e ela começa na hora que é para começar, o tempo de espera é 5 minutos, se você não está... ou você perdeu o começo, você concordou automaticamente com o que foi decidido ali. E, cara, 40 minutos, agenda clara e acabou. Acabou. Exatamente para isso, cara. É respeito ao tempo dos outros e cara, fazer acontecer. E produtividade também. E me fala uma coisa, Dedé, assim, qual que é a qualidade de um bom atendimento para estar junto numa reunião com você? Especificamente de atendimento mesmo, qual que é a relação, como você é criativo, qual que é a correlação que você vê da criatividade com a função de atendimento? Porque muita gente tem a ilusão, e a gente estava abordando isso, falando isso, de que a ideia só pertence ao criativo, e isso não é verdade. Quais são os skills que você gosta de ver, gosta de ver e de ter em atendimentos, por exemplo? Cara, eu vou te dizer que acho que começa com... tem que ter a mesma visão
né, do nosso papel, né? Tem que ter as mesmas crenças, eu acho. Eu vou chegar lá onde você está falando nos skills. Mas assim, eu acho que a primeira é qual é o nosso papel numa relação com o cliente, né? O nosso papel é agradar o cliente, puro e simples. O nosso papel é tentar resolver da melhor forma a necessidade que ele tem. Eu votaria na resposta B. Resolver o problema do cara. Então, e aí, cara, isso tem a ver com compromisso com a missão, né? Então, assim, o cliente é humano porque é mais fácil de materializar uma coisa, você já dar uma solução para aquele problema, né? A gente faz isso. Se você for pensar aí, quem está ouvindo aí, for pensar em milhões de momentos, você dá a solução para um cara que é um expert. Arquitetura, por exemplo. Eu quero fazer isso aqui. Porra, cara. O cara tem mais know-how para resolver a sua questão se você deixar ele trabalhar um pouquinho. Então, o cliente traz para a gente um monte de soluções. Pô, a gente pode tentar resolver. Se a resposta fosse você faria o que ele pediu. E aí você só empurra o problema com a barriga, porque isso pode não ser a melhor solução e o problema vai pipocar lá na frente. A resposta B, que é a resposta... obviamente é como eu penso. A resposta B, você tem que entender a questão dele e aí buscar o melhor caminho. Então, voltando para o atendimento, primeiro tem que ter afinidade de visão. E aí o compromisso com isso. Não adianta você, como criativo, trabalhar com atendimento que quer apenas fazer o que o cliente quer, ou você, como um atendimento que quer solucionar o problema do cliente, trabalhar com um criativo que só quer criar por criar, sem resolver o problema. Ganhar um prêmio por aí. Exatamente. Não adianta nada também. Então, esse alinhamento de visões é fundamental. É fundamental. Aí, você está falando de skills. Uma coisa que eu acho que tem assim, para você poder ajudar nesse processo, né? E isso, obviamente, vai te ajudar como atendimento em vários outros momentos, inclusive a conquistar o respeito do cliente. Você tem que ter disposição para mergulhar no negócio do cara, né? Aquele papo de você tem que entender mais do que o negócio do cara, eu acho que é bullshitagem, porque acho que é impossível. É impossível. Mas você tem que entender o suficiente para poder discutir com o cara, para poder, inclusive, ajudar as outras peças do time a circularem bem no assunto, no caso aqui a gente está falando de atendimento e criação. Acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, cara, você tem que ter uma capacidade de fazer circular as informações com clareza e organização. Então, e aí não é só pegar o briefing lá e voltar para cá, mas inclusive é entendendo quando alguma coisa está surgindo aqui, né, nesse grupo multidisciplinar, na minha visão, alguma coisa está surgindo aqui, talvez precise ser alinhado ou precise de mais informação. E aí buscar mais informação. E a terceira coisa, talvez tenham mais, não tinha pensado na resposta antes, você não me deu nenhuma cola. E a terceira coisa eu acho que cara, você tem que conseguir conquistar o respeito do cliente. Então, óbvio que, entendendo um pouco do negócio dele, você consegue conquistar. Mas um skill que é fundamental é a postura, para que o cliente te respeite os seus pontos, respeite os seus prazos, respeite quando você diz assim, isso eu não vou conseguir te entregar aqui, né? Então, se fazer respeitar é uma coisa que não é fácil de fazer e não é automático, não. É parte dos skills ou da personalidade da pessoa. Eu chamaria outro skill em relação a esses que você está falando, o comprometimento. Comprometimento tem que ser tão grande com o problema do cliente que precisa ser resolvido, seja ele qual for, assim como o comprometimento com a equipe interna da agência. Eu acho que o atendimento ele tem uma grande responsabilidade, porque ele é um ser que vive, ele precisa ter realmente dois interesses bastante intensos, né? Porque ele precisa olhar para o cliente, mas ele precisa olhar também para a agência. Não adianta só tentar resolver os problemas da agência sem resolver os problemas do cliente e vice-versa. Então, saber fazer isso de uma maneira, sem perder a classe, com postura, como você falou, eu acho muito difícil. Acho que tem algumas pessoas que conseguem, mas acho
Acho isso muito difícil e complicado, mas isso que você falou eu acho bacana. O fato de que o cerne de tudo é você fazer uma indústria da comunicação que serve, da comunicação comercial, que usa criatividade para resolver problemas, funcionar, né? Então, é aquela coisa, né? A parte ruim de um atendimento é aqueles atendimentos que querem resolver logo, ou tem uma coisa de prateleira, falando, não, faz isso aí para resolver, tal. Isso é ruim. A parte fantástica do atendimento é falar, poxa, eu tenho que levar para o cliente algo que, se eu estivesse no lugar do cliente, eu usaria para resolver o problema. Ah, mas não vai ser tão bom para a agência. Ok, não vai ser tão bom para a agência, economicamente até falando, pode ser uma solução mais econômica. Às vezes o cliente acha que precisa de uma campanha, e talvez ele não precise de uma campanha, ele precisa de uma coisa menor. Porém, o tempo, no decorrer da carreira e no decorrer do período, a gente sabe que quando você age com ética nesse sentido e com compromisso real, acaba voltando coisas boas e acaba você tendo uma recompensa por isso, enfim. Isso é o que eu acho assim, que o atendimento, o bom atendimento pode colaborar com a agência e como a criação pode. A gente trabalhou com grandes atendimentos, né? A gente trabalha com grandes atendimentos, né? E eu sempre vejo eles como parte do time. Eu nunca consegui ver não, dividido, criação, atendimento. Eu realmente nunca consegui ver dessa forma. Na verdade, voltando, acho que foi a primeira pergunta que você falou, como trabalha como é que juntam essas disciplinas todas de uma agência de comunicação em prol da criatividade e tal. Cara, eu acho assim, que assim, ó, se a gente voltar um pouquinho no tempo, acho que a galera sabe disso aí, né? Até Bill Bernbach criar a dupla lá, juntar, né, formalmente, era o dono da criatividade na agência era o redator, né? O diretor de arte era o assistente. Era só quem marcava o troço e tal. Aí a gente, quando você junta a dupla, o trabalho é potencializado, né, por X. Lá. De lá para cá o mundo foi ficando muito mais complexo. Muito mais complexo mesmo, muito mais complexo em mídias, em possibilidades, em segmentações comportamentais, muito mais complexo. Mais gente pensando e com skills diferentes, cara, te dá mais chance de chegar numa solução melhor. Então, cara, e aí o atendimento é uma dessas partes aí. O que você falou que é um troço bom é um papel difícil pra caramba. É que eu acho que muitas vezes colegas nossos criativos não conseguem entender a dificuldade do papel, de estar no meio do caminho ali, né? E é super difícil, sim. Se o cara diz sim para o cliente o tempo inteiro, ele corre muito o risco de de estar só atendendo o cara imediatamente, num curto prazo, e não ter uma entrega grande. E ser irrelevante com o tempo. E ser irrelevante. E se ele diz não o tempo inteiro também, cara, ele também cria é super difícil você criar. É difícil dele criar um vínculo com um cara que é onde ele está o tempo inteiro não correspondendo, sei lá, por outro ângulo, não entendendo as demandas, as necessidades do cara. Equalizar esses sim e nãos aí, cara, é a arte do atendimento e que é a arte da vida, na verdade. Né? É igual criar um filho, bicho. Sim, sim, sim. Vai criar um monstrinho, não também. Então você tem que, cara, ter o pulso ali para entender aonde você afrouxa e aonde você aperta. Como que você, a NBS é fantástico, você sempre trabalhou em alto nível. Como que é uma dinâmica de uma célula dessa que você falou, em que você junta vários skills, inclusive atendimento, planejamento, criação, sei lá. Como funciona uma dinâmica assim de criação? Por exemplo, chega um briefing, quantas reuniões você faz? Como que é o processo? Quantos dias demora? Cara, não precisa ser um segredo industrial, mas mais para ter noção assim, do teu modus operandi. Cara, ó, sobre o teu comentário sobre ser um segredo industrial, tá? Estava conversando ontem com uma
uma pessoa na verdade de um cliente de uma startup. E ela estava falando o seguinte, como a startup dela tinha perdido um movimento, tipo, tinha perdido a chance de contar o processo que eles estavam trabalhando para o mercado inteiro. E que agora eles estavam contando, só que agora já não era mais relevante. E ela falou assim, pô, eu entendo, a dificuldade é você abrir um troço que você acha que é um segredo, né? E as pessoas todas se apropriarem desse segredo. E a conclusão que a gente estava chegando junto é assim, o segredo, cara, o segredo não, o maior valor está na capacidade das pessoas que fizeram, que ou pelo processo, ou pela cabeça, ou pela a visão, foram capazes de chegar nesse processo. Né? Se esse processo for copiado, essa capacidade continua proprietária. E essa capacidade vai gerar outro processo. Então, assim, não tem nenhum problema contar aqui. Os prazos variam, até porque variam o tamanho dos jobs e até da importância, da relevância. O que eu acho mais legal nessa história é assim, o time é escalado de acordo com a necessidade real. Então, assim, muitas vezes tem atendimento, mas nem sempre tem atendimento. Então, assim, se for, por exemplo, se forem mais peças de uma campanha que já... Segunda fase de uma campanha... Não precisa. Eu não preciso de atendimento. Talvez, dependendo de qual é o grau de evolução, tu não precisa nem de planejamento. Mas digamos assim, um cliente novo, por exemplo, de uma coisa que vocês não conhecem, como seria uma dinâmica? Quanto tempo, quantas reuniões você faria? Como que funciona? A gente começa assim, a largada, você tem os responsáveis pela área, a gente faz uma reunião e aí determina em linhas gerais o que a gente faria, tá? Para onde a gente iria. Aí depois a gente escala o time, então os vice-presidentes e tal, escalam o time, escalam a célula. Acho que é esse cara e tal. Aliás, um ponto interessante da célula é que a célula permite que você distribua a senioridade. Vou explicar. Se eu vou botar um cara ultra sênior do meu time, talvez o cara de atendimento talvez possa ser um pouco menos sênior, porque compensa, ele equilibra a senioridade. Aí você consegue tem um aprendizado de um com o outro, é isso? Exatamente. E aí você consegue também, na verdade, rentabilizar essa operação. Né? Rentabilizar significa, ou pode ser mais faturamento para a agência, mas pode ser também a única forma viável para atender um cliente com menos verba. Mas voltando para o teu ponto aqui é o seguinte, então tem esse grupo, os responsáveis pela área, determinam em linhas gerais para onde a gente iria. E aí, a partir daí, monta o time que vai trabalhar na célula. Esse time pode transformar aquilo tudo, tá? Isso é só um guia. Uhum. Ele pode esse time senta junto. Eles ficam juntos. Então, assim, você perguntou quantas reuniões? Aí, cara, o time está junto o tempo inteiro. Evita um troço que, para mim, é uma doideira, que é as reuniões de checkpoint. Alinhamento, checkpoints, reviews. Checkpoints são reuniões... se o time de criação parte para cá, né, para o oeste, e o time de mídia parte para o leste, a reunião de checkpoint não vai gerar nenhum alinhamento, vai gerar uma embromação. Como é que a gente aproveita o que a gente já fez? Porque não dá para zerar tudo e começar de novo. Então tem que estar junto, cara. Tem que estar junto ali. O tempo, de novo, depende da complexidade, depende da necessidade do cliente, depende de um monte de outras coisas. Pode variar, cara, de 5 dias a 15. Né? Não tem tido muito mais do que isso também, não. É por aí. É por aí. Trabalho em grupo, a gente está há um tempo já nessa carreira, você e eu, enfim, mas não inventaram nada melhor do que uma mesa para sentar e conversar e resolver um problema. Não inventaram. De vez em quando tentam, né? Mas aí é bullshitagem, né? Quer ver? E aí, assim, um cara novo de criação deve estar se perguntando assim, pô, mas aí eu tô lá criando o roteiro e tá um cara atendendo do meu lado? Tá, ele tá fazendo outra coisa, provavelmente, que também está conectada com o job. Mas ele pode ouvir você falar um troço, uma palavra, e ele fala assim, essa palavra não encaixa bem.
Tá? Puta, já evitou aí, cara, uma reprovação ou uma refação. Tá? E não é que ele tem o bastão, todo mundo tem o mesmo peso, tá? Ele não tem o bastão de dizer, eu não vou levar isso, ou não é, mas ele pode falar assim, ó, pô, essa discussão aí surgiu no briefing lá, pô, eles comentaram sobre essa forma de falar aí, e essa forma não é a forma que traduz o que os caras pensam. É uma pista, é uma dica, né? Ou até uma informação que você precisa, e você está ali na frente. Então, assim, cara, é muito engraçado, porque todo processo que você muda, né? Todo processo que você que rompe o que você já estava acostumado, ele é desconfortável no começo, né? A gente tende a voltar para o mesmo padrão, né? E tal. Mas quando você se permite e você se adequa, ele passa a ser 40 vezes melhor do que o outro. Então, assim, não vou te dizer que a gente está totalmente adaptado, não, tá? Ainda estamos em fase de adaptação. É tipo, você muda de casa, sabe? Sei. Se relaxar, você pega o caminho para o apartamento errado. Ainda é assim. Então, mas a casa nova é mais legal. Isso é muito interessante, porque processos envolvem disciplina. A nossa profissão, apesar de mexer com arte, ou características ou skills artísticos, ou craft artístico, ela depende muito de disciplina, né? Até mesmo o envolvimento, o trabalho. Se você vai muito para um lado, isso que você acabou de dizer, se você tem, às vezes, uma forma, mas essa forma não tem uma disciplina, uma concentração, pode descambar tudo, né? O pessoal chega lá, começa a falar de futebol no meio da roda, e aí ferra tudo, né? Aí dança tudo, aí perde esse tempo e tudo mais. Mas isso é muito claro que, pelo que a gente vê, pelo que você vê, pelo que eu vejo também, que não tem nada melhor do que o trabalho em conjunto para fazer. Até o Lusa Silvestre esteve aqui e falou com a gente, e a gente tem visto isso muito. As séries, hoje, os redatores das séries, as grandes séries, as séries que fazem sucesso, os grandes programas humorísticos, tipo Seinfeld, Friends, sempre foram feitos, ou a maior parte deles, foi feita com grupos de pessoas trabalhando juntos. Eu acho que a tua história da Jujuba lá é definitiva. Jujuba definitiva. Mas quer ver um troço que você estava falando aqui agora e eu estava lembrando a vantagem, por exemplo, do que a gente está chamando de célula, tá? Mas vários outros lugares. Claro. A gente não inventou a roda squads ou outros nomes para o mesmo tipo de funcionamento. Você falou sobre disciplina é importante, o cara fica falando sobre futebol. É assim, ó, num formato anterior, é uma linha de montagem, né? Entra pelo atendimento, aí vai para o planejamento, aí vai para criação e para mídia juntos, em algumas agências, às vezes vai para criação, depois para mídia, às vezes vai para mídia, depois para criação, tá, não importa. É uma linha de montagem. Se nessa linha de montagem, uma parte da linha de montagem fica falando sobre futebol, ela derruba a linha inteira, só que os outros caras não são, eles sofrem sem ser corresponsáveis, né? Eles fizeram a parte deles, sei lá, se for na criação, né? A criação não fez a parte dela, o trabalho fica uma merda, e os que fizeram a sua parte não tiveram nem sabiam como interferir, não estavam ali, não sabiam como interferir. Quando você bota todo mundo num grupo só, pode o grupo inteiro falar sobre futebol e não entregar o trabalho. O grupo inteiro vai ser responsabilizado. O grupo inteiro vai fracassar, né? Se eu estiver falando de futebol no grupo, o grupo vai dar um jeito de foco aqui agora. Exato. Né? Porque tá todo mundo tem a capacidade de interferência, entendeu? Isso que eu também acho que acaba sendo, no final das contas, produtividade. E como que está o ego hoje dos criativos hoje em dia? Dos criativos e dos profissionais de publicidade, atendimento, planejamento. Por que eu pergunto? Porque a gente mexe com coisas com skills artísticos, apesar de ser uma comunicação comercial. E às vezes você nota, né? Tem posições que são... Você dá uma ideia, e eu costumo fazer isso muito em grupo. Dá uma ideia que eu considero uma ideia imbecil, para que todo mundo fique à vontade para falar coisas assim também. Porque pode haver um momento de tensão, as pessoas acharem, não, mas o que eu tenho que falar é que tem que ser inteligente e tal.
E, na verdade, a gente parte de associações completamente bobas e engraçadas. Enfim, o que importa é se falar. Mas demora um tempo, pelo menos o que a gente vê, demora um tempo para as pessoas entenderem, para não se levarem tão a sério assim. Hoje em dia, na tua opinião, Dedé, comparado com tudo que você vê, hoje em dia as pessoas se levam muito mais a sério do que antes ou tem um certo equilíbrio? Cara, engraçado, eu ainda acho que se leva mais a sério do que precisava. Ainda hoje? Eu acho que ainda se leva mais a sério. Eu acho que foi mudando o comportamento, mas a necessidade de impressionar o outro, e que eu acho que ela, concordo contigo, eu acho que ela é conflitante, porque se eu fico é exatamente o oposto da proposta de brainstorm, né? Se eu fico preocupado com como você vai reagir a mim, eu já travei aqui um monte de coisa e tal. Eu acho que a necessidade de impressionar o outro, existe hoje pra caramba, se a gente vê em redes sociais. O né? tempo todo tá todo mundo tentando impressionar todo mundo. Então acho que existe pra caramba. Mas as qualidades e os defeitos, né, cara, tem a mesma origem, né? Então, assim, esse negócio que tem a ver com ego é ruim por um lado e é bom por outro também, porque também é o ego que te faz querer ir além, né? Exato. E é engraçado porque o negócio da autoria, cara, você estava perguntando aí, documentário do Vinícius, tem uma história muito boa, cara, quem conta é o Chico, que o Chico conta que, não lembro qual é a música, mas que ele estava no exílio. Não, Vinícius que morava fora, eu acho. Bom, Chico ia passar uma música pela censura, e aí perguntou pro Vinícius o que ele achava, o Vinícius falou assim, eu acho que essa estrofe aqui não vai passar não. Pô, troca por essa aqui, ó. E aí compôs uma estrofe e tal. E aí o Chico passou pela censura e a censura... E aí o Chico conta que ele ligou pro Vinícius, Vinícius, passei a música lá e o que os caras implicaram foi exatamente com a tua estrofe. Aí eu botei a original e aí aprovaram. Aí o Vinícius, beleza, mas ó, meu nome tá lá, hein? Meu nome tá na ficha. Então, pô, Vinícius e Chico discutindo autoria. Cara, mas a autoria é legal, porque a autoria também é o que move a gente, né? Exato, o Paulo Coelho conta uma história bacana, assim, que, tava lá, ele fala desse jeito, assim, tava lá, Raul Seixas chegava com aquela musiquinha, aquela coisa ali e tal, e eu quis dar o meu... Aí por ego eu falava assim, não é tão bom, né? Não é tão bom. Porra, cara... Aí veio, eu fiz isso e me arrependi, porque era acho que era guitarra, não sei, uma outra que ele não havia participado. Porra, que o ego me custou, meu nome na ficha. Cara, eu concordo. Não, a gente nasceu e tem que ter o protagonismo, tem que ter realmente a pior coisa, né? Aí, de um lado, e eu já vimos isso, de um lado é você ter o ego exacerbado mas do outro também é você colocar um monte de gente como coautor de uma coisa, sendo que, na verdade, a gente sabe exatamente quem foi o coautor, quem foram os coautores, e aí você pega a ficha técnica, coloca 20 pessoas justamente para abolir o mérito. Para diluir. E aí também não funciona, né? É uma arte realmente a gente passar por esse vale dessa profissão, tentando encontrar a medida certa de tudo, né? A medida certa do ego, a medida certa enfim, das coisas que devem ser feitas. E sem dúvida nenhuma que o reconhecimento, o reconhecimento, tem que haver o reconhecimento, porque isso é aquele garoto... Quem cria não somos nós, né? Dizem que quem cria é aquele garoto de 7 anos que fazia um desenho, mostrava para a mãe e para o pai e só queria saber do seguinte, pô, filho, que lindo, que bacana. Hoje a gente quer ouvir, né? Vamos produzir. É mais ou menos isso, você acha? Não, eu concordo contigo. Eu acho que a autoria é um troço que tem que ser sagrado, porque de verdade é isso que a gente tem para vender. É isso. Né? Então, assim, quando você dilui, você está me tirando a minha fonte de renda, pô. Exatamente. Né? Então, acho que não pode diluir, não. Obviamente, na minha trajetória, né? A gente já viu isso acontecer algumas dezenas de vezes. Tava na sala. Pô, aquela gente boa também e tal. Pelo aspecto do bem, né? Exato. O aspecto do mal que você falou é ser realmente pensado para diluir
o mérito. O mérito, e aí é péssimo. Assim. Agora, o protagonismo da ideia quando a ideia acontece para a empresa e tem esse grupo, essa célula, como você diz, o squad, poxa, aí o protagonismo da celebração e de todo mundo junto, isso é fundamental, né? Isso une o time, né? E isso é algo que eu costumo dizer assim, a gente fala muito de time, eu costumo usar muito basquete para comparar com aquilo que a gente faz, porque é time, é coletivo, mas tem que ter o talento individual de vez em quando aparecendo, porque senão você não ganha jogo, você não ganha campeonato, você não ganha a partida. Você viu acho que era a entrevista eu não lembro dos caras, não manjo tanto de basquete americano assim, a entrevista de 2 defensores de um... eu vi. Bom demais, né? Com o Kevin Durant, né? Eles falando sobre o Kevin Durant. Sensacional. Eram 2 defensores, foi na final do ano passado retrasado, e o repórter virou para os 2 e falou assim... o repórter insinuou que eles não estavam marcando direito o Kevin Durant. E um deles ficou muito ofendido, porque ele falou, você joga basquete? Você sabe o que é Kevin Durant? Você sabe quem é Kevin Durant? Isso, o adversário falando de Kevin Durant. Você sabe, se você souber demais, o que é, você vai saber, sabe? É fantástico isso, né? Vale a pena procurar isso aí. É maravilhoso. E aí, depois eu vou pôr no link aqui embaixo. Bota. Depois o clima fica bom, né? Ele falou assim, a gente fez de tudo. A gente ensaiou 35 formas de defender. A gente fez de tudo, mas o cara é o Kevin Durant. É o Kevin Durant, pô. E tem uma outra coisa que é maravilhosa, aproveitando o basquete, falando sobre talento individual e coletivo, que é o James Harden, o Barba. O James Harden, ele joga no Houston Rockets e ele criou uma coisa que ele aperfeiçoou. É como se o Romário e o Cristiano Ronaldo tivessem no mesmo corpo, assim, eu explico. Né? O James Harden, ele arremessa de 3 pontos e faz muitos pontos de 3 pontos, que é chegar naquela linha de 3, arremessar a bola e cair. Ele é um dos melhores da liga. E você ganha 3 pontos quando isso acontece. Só que ele conseguiu fazer, aí vem a parte Romário, ele conseguiu fazer com que esses 3 pontos virassem 4 pontos. E ele faz isso 2 ou 3 vezes por partida. Que é, no momento que ele vai arremessar de 3 e tem um marcador vindo nele, ele faz o step back. Ele dá um passo para trás, o armador, o defensor se empolga e vai em cima da mão dele, ele arremessa e ainda leva a falta. E aí ele faz mais um ponto de falta. 4 pontos. Ele é mestre. E aí vem a parte Romário. E por que eu digo isso? Porque é um cara que criou, em cima da regra, criou um outro jogo. Né? E isso é um mérito completamente dele. Né? Então, apesar de ser um esporte coletivo, isso no basquete traz muito, na publicidade também. Né? E na publicidade, assim, eu costumo dizer que eu acredito piamente assim, que não existe como você fazer um trabalho relevante e resolver um problema comercial de alguém, de algum produto, de alguma empresa, se você não tiver envolvimento. E não adianta ser um envolvimento, não, umas 2 horas aqui, eu vou falar o que eu acho aqui, depois a criação faz ali. Eu não acredito nisso. Por isso que eu acredito nessa coisa consultiva, né? Que os melhores consultores que existem são as agências, os profissionais que realmente conseguem descobrir aquele insight que vai transformar uma indústria com problemas numa indústria próspera. Eu acredito muito nisso, porque por causa dessa entrega, dessa que a gente tem, né? Que a gente tem muito, né? Você tem muito isso, né, Dedé? Você é meio planejamento, você é meio tudo ali, né? Planejamento, criação. Você adora isso, né? Cara, esse tipo de planejamento, assim, não, planejamento eu não sou, né? Assim, mas assim, o Ulisses Zamboni, que foi meu sócio na Santa Clara e tal, e que é um super cara de planejamento, ele falava um troço que eu concordo muito. Ele falou assim, cara, não tem como você ser um bom criativo sem ser um bom planejamento. Porque para você começar a se locomover, né, a se mexer, você precisa, né, criar os fundamentos lá. Então, acho que sim. Nesse sentido, sim. Né? Você falou um troço que eu achei engraçado, gente. Os melhores consultores são as agências. Sim, disparado. Cara, primeira vantagem que eu acho que tem uma questão que é o nome, né?
o nome agência lá. Beleza, cara, troca o nome. Troca de nome, troca o nome. Não é essa a questão. Né? A questão é quem está nesse papel. Então, assim, é gente que tem uma preparação sólida de conceituação, de como estabelecer, né, uma marca num mercado, como fazer essa marca se relacionar com as pessoas, né? Como tocar uma pessoa, como acessar uma pessoa, que acho que é a melhor definição, como é que acessar uma pessoa para conseguir se conectar com ela, e é neutro, né? Então, assim, a gente não você pode recomendar qualquer formato de comunicação, porque você é neutro. Um monte de regras, e esse acho que é um ponto fundamental numa consultoria, né? Você precisa ser neutro. Porque se você não for neutro, você já tem um viés aí de indicação. Exatamente. Então, assim, um monte de regras. O mundo da comunicação sempre... regras são confortáveis, né? Regras te dizem o que fazer e tal. E aí tem sempre gente criando regra. Desde na história do mundo, tá? Não é recente, não é no mundo digital. Sempre se tentou normatizar a comunicação e tal. E aí acho que o ponto... e beleza, isso é do jogo, e você precisa ter alguém neutro para te dizer assim, isso aqui se aplica a você, isso não se aplica a você. Não, isso aqui está a serviço de quem criou a regra, não a seu serviço. E aí, cara, você pode tomar umas decisões mais acertadas, exatamente porque elas só têm um compromisso contigo. Né? Exatamente. Traduzindo o que você falou aqui, basicamente, a gente só quer uma coisa, né? Não ter bullshitagem, resolver o problema do cliente sem precisar desse monte de moda que aparece por aí, né? E a gente é bem por isso, né? É bem por aí, né? Tem um monte de moda, tem um monte de coisa, tem um monte de... Poxa, que a gente ouve, a gente fala, ok, então estou investindo nesse discurso aí e tal. Exatamente, cara, exatamente. Concordo 100%. Todo ano tem uma onda nova, e aí você tem que se perguntar assim, essa onda está a serviço de quem? Está a serviço de mim, se você for um cliente, né? Exato. Ou está a serviço, às vezes, é a serviço da construção de uma personalidade, de um showman. Ou construção de um veículo, ou construção de uma coisa. É só a gente ter a capacidade de visão crítica e, óbvio, a neutralidade para poder, dentro de tudo que se discute, se aprende e se cria, né, de oportunidades, escolher melhor. Nesse ponto eu concordo muito contigo. É fundamental um consultor para você poder andar para frente, assim. Bom, legal, Dedé. Legal. A gente está chegando aqui no final aqui. Eu queria agradecer. E depois eu queria convidar você depois para outras séries para a gente falar de outras coisas de publicidade. Hoje a gente focou bastante nessa correlação entre criação e outras áreas, na importância dessa afinidade, na importância, porque às vezes é um mito que se tem e que talvez as pessoas ainda achem que, não, ainda existe aquela coisa do criativo arrogante. Na verdade, a gente vê que os criativos precisam ser CDFs, na verdade, precisam ter skills de planejamento, o planejamento precisa ter skill criativo, o atendimento precisa ter um skill também que coadune, que combine com tudo isso, ou seja, da evolução da comunicação dentro de agências, né? Para que cada vez mais agências no Brasil todo possam melhorar a sua comunicação para os seus clientes, né? Buscar novos formatos, buscar novos insights para formar equipes, né? Isso tem tudo a ver. Eu queria agradecer, Dedé, pelo seu tempo e vamos descer para o Astor ali. Cara, eu que agradeço, cara, um prazer estar aqui. Em relação assim, quem é estudante, está falando aqui de criação, e arrogância, assim, bicho, não tem nada mais eficaz do que ser um cara do caralho, ser um cara gente fina. Por quê, cara? Porque as pessoas vão estar muito mais comprometidas em te ajudar, em fazer o que você quer, o que você está achando que é importante para você acontecer, do que se tu for um arrogante, onde quando você vira as costas, todo mundo quer mais que você se arrebente. Exatamente. Então, cara, se não for por princípio, simplesmente, que seja por estratégia. Obrigado, Dedé. Valeu, que te agradeço, cara.